Bom, se esse vídeo foi lançado, na verdade nem se esse vídeo foi lançado. Se você estiver vendo esse vídeo, por favor só abra ele quando eu já estiver morto. Porque basicamente muitas coisas aqui mudaram e eu vou explicar algumas coisas pra vocês. Que é basicamente ah, que há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando que em 2070 o mundo ia acabar. E é por isso que eu gostaria de deixar tipo uma espécie de prêmio para vocês, no sentido de explicar o que eu acredito que vai acontecer nesses anos, tá? E bem, e se eu tiver morto, eu gostaria de deixar um abraço aqui para minha família, para minha mãe, para os meus pais, né? Para meus primos, minhas primas, meus tios, minhas tias. E também eu gostaria de explicar algumas coisas que podem acontecer. Não é certeza, mas é uma teoria minha que eu criei, então tanto faz, né? Mas que basicamente é o seguinte, né? Até 2035, o que que eu acredito que vai acontecer no mundo? Vai acontecer uma espécie de guerra, entendeu? E essa guerra será chamado a Guerra dos 9 Anos, correto? Então, depois desse tempo, depois que passar essa guerra, a gente vai ser governado, vai vir um líder que ele vai tentar dominar o mundo. Mas, porém, ele vai usar uma espécie de força, que essa força não vai ser humana, ela vai ser, como chama, de máquinas, para tentar convencer o povo a ser governado por ele. Ele vai tentar de tudo, ele vai tentar conseguir poder, mas ele não vai conseguir. E vai chegar um ponto em que aos poucos as liberdades elas vão ser encerradas, não existirá mais liberdade de expressão, não existirá liberdade de mais nada e você não vai ser livre. Eu só tô fazendo esse vídeo pra deixar uma espécie de mensagem do futuro, entendeu? Do que eu acredito que vai acontecer. Então, durante uns longos, tipo uns 20 ou 30 anos por aí, a gente vai ser governado por esse cara que ele vai querer restringir a liberdade dos cristãos e ele vai restringindo aos poucos, sabe? Botando limites, no caso. Tipo, um exemplo de limites que ele pode falar. Ah, você pode falar sobre Jesus, mas não pode se envolver na política. Ou você pode falar de Jesus, mas. Ou melhor, você pode falar de política, mas você não pode falar de Jesus. Ou, sei lá, você é cristão e você já não pode mais se declarar cristão. As igrejas vão ter restrições no sentido de que vai acontecer? A igreja vai ter uma restrição que vai meio que proibindo aos poucos as liberdades religiosas e vai chegar um tempo em que é tanta regra aos pouquinhos, sabe? É tanta regra que vai acabando com as igrejas, vai se autodestruindo ali, né? E eu tô deixando essa mensagem porque é um presente para vocês, é, da linha cronológica do que eu acredito que vai acontecer. E eu tô deixando outro presente também, que é falar um pouco sobre mim, esse canal, né? Esse canal, ele tinha o intuito, no começo, de falar sobre... Na verdade, quem você... o primeiro vídeo já deve ter o quê? Uns 5 anos, tanto faz, ou até 6, né? Mas no começo o intuito desse canal não era bem ajudar as pessoas, era na verdade criticar outras pessoas, tipo em nerd ou qualquer outro personagem da vida real, pra trazer, né, essa coisa, assim, sabe, pra realmente criticar ali, né? Quando eu falo, que assim, não sei se eu vou postar esse vídeo no Instagram, no YouTube, né?
Quando eu falo esse canal, eu tô falando do YouTube mesmo. Então, a gente queria criticar, né, as coisas, botar, botar nossas ideias pra fora. E depois disso, depois de criticar, né, fazer com que as pessoas concordassem comigo, né? E aí ia crescendo. Depois de um tempo, esse canal passou a ser mais focado em autoajuda mental para as pessoas, né? Em alguns momentos eu postava coisas que não fazia, não era para ajuda pessoal, mas é isso, né, gente? Eu tô tentando deixar deixar um legado aqui para vocês, né? Um legado de uma pessoa que tá tentando melhorar, né? E, bem, se um dia a gente morrer, eu acredito que se eu morrer no caso, eu acredito que por gerações e por gerações esse vídeo vai ser um legado para vocês se lembrarem, né? De que a sua fé não está morta, de que você tem uma chance com ele e que você vai ter uma oportunidade com ele no céu e que você ainda não morreu, entendeu? Nesse sentido, assim, você ainda pode, você pode, sua carne pode ter morrido, mas seu espírito ainda tá vivo. Então, basicamente é isso, tá? E eu quero deixar um legado aqui, né, de lembranças que do passado, onde você vai se lembrar, vai olhar quando tiver acontecendo alguma coisa, né, em 2070, alguma coisa assim parecida, você lembrar disso e aí você vai, quando você se lembrar disso, você vai passando, né, a acreditar mais em si mesmo e acreditando mais em Deus, entendeu? Vai ter mais fé. E eu gostaria de deixar essa homenagem a todos da minha família, a todos os meus amigos e amigas. Obrigado, né, por você ter acompanhado até aqui. E essa é a nossa trajetória, tá? Lembre-se só de abrir esse vídeo ou ver ele completo quando estiver morto, ou você pode abrir agora, mas você vai ter que esperar um tempo para você ver que as coisas vão acontecendo aos poucos, tá bom? Nesse sentido assim de guerra, essas coisas assim. É isso, obrigado. Essa é a minha mensagem para aqueles que ainda estão vivos e para aqueles que querem alguma melhora. Falou e tchau.